meu fio na agulha de tapeceiro e já marquei aqui onde eu quero o nariz. Aí você vê a maneira que mais vai ficar legal aí no seu caso. Aqui eu coloquei, ó, aqui onde finaliza o olhinho, na carreirinha de baixo, ó. 1, 2 carreirinhas para baixo do olhinho e 1, 2, 3 pontos para dentro do olho. A mesma coisa desse outro lado. Então, eu coloquei aqui na minha agulha, vou passar por dentro até sair aqui. E aqui, entre um pontinho e outro, nós temos 2. Mas aí, se você quiser fazer ele um pouquinho maior, aí fica a sua vontade, tá? Usa e abusa da criatividade. E aqui, o nariz, ele é bem facinho. É só passar o fio algumas vezes, de lá pra cá, umas 4, 5 vezes, depois volta o fio lá pro início. Ao finalizar o bordado do nariz, nós já vamos passar para o bordado aqui dos cílios e sobrancelha. Eu já fiz desse lado e agora eu vou fazer desse outro lado com vocês. Então, aqui no meu fio Anne, eu dei aquele nozinho na pontinha, introduzi a agulha aqui pelo orifício do pescoço. E aí, você sai com ela bem rente ali na mesma carreirinha onde você introduziu o seu olho. Certo? Vamos fazer primeiro esse detalhezinho aqui. Então, é bem simples. Nós vamos subir para a carreirinha de cima e vem aqui para a carreirinha de baixo, na mesma direção. Desta forma. E aí, nós vamos voltar lá para o início, ó, aonde a gente saiu com a nossa linha e já vem para cá, ó. Pro início da sobrancelha. E a sobrancelha nós vamos fazer da seguinte forma. Essa explicação é para os dois lados. 5 pontinhos entre uma sobrancelha e outra. Então, eu coloquei aqui o meu alfinete, onde ela vai ficar um pontinho para frente do olho. E na carreirinha de cima, ó. Aqui é a carreira onde termina o olho. Na carreirinha de cima, coloca um alfinete, aí conta 1, 2, 3, 4 carreirinhas, e aí põe um alfinete na carreirinha de cima, com 4 pontos. E depois conta 1, 2 pontos, e põe o outro alfinete aqui embaixo, ó, contando 2 pontos para baixo. 2 pontos para cá e 2 para baixo, desta forma. Então, saindo aqui, ó, vamos fazer o primeiro risquinho indo lá pra cima e voltando aqui no mesmo alfinete. Bem facinho. Aqui já pode tirar. E agora, nós vamos fazer ele indo lá pro lado, ó. E saindo ali mesmo. Olha como que fica. E daqui, nós vamos vir pra cá. E daqui, nós vamos passar 3 vezes o fio daqui pra lá, de lá pra cá. Dessa forma, como se fosse fazer aquela parte levantada da sobrancelha. Ao finalizar aqui, ó, nós vamos voltar com a agulha lá onde nós demarcamos nesse outro alfinete. E aí, vamos passar daqui pra lá 2 vezes.
finalizado o bordado da nossa boneca. Eu gosto bastante desse resultado da sobrancelha, do olho. Então, agora é o seguinte, nós vamos fazer a boquinha, porém, o vídeo da boca eu fiz separado. Então, eu vou deixar o link do vídeo aqui, e aí você segue, ou fazendo o mesmo padrão de boquinha, ou alguma outra que você encontrar na internet. Nesse vídeo eu explico tudo direitinho. Então, eu vou fazer os meus cabelos, a minha boquinha, e já volto com vocês. Então, esse é o resultado final aqui dos cachinhos da nossa boneca. E nós vamos fazer um acabamento, nós vamos colar aqui ou costurar alguns fios, digamos assim. Então, aqui eu fiz o meu último, ó. Eu finalizei ele igual quando a gente finaliza qualquer peça, dá aquela laçadinha final. Então, assim, ó, coloca aqui pra frente. Aí, aqui nós temos por toda a carreira, tá? Por toda a volta da cabeça. Essa última carreira de fios e a penúltima. Nós vamos intercalar assim, ó, os cabelos. E aí, ou vamos colar ou vai costurar, vai depender aí de você. Essas colas aqui são as colas que eu uso nos meus amigurumis. É a cola pano. Eu uso também, tá bem no finalzinho, essa cola de silicone líquida. E também eu uso muito essa daqui, ó. A marca Pega Mil, a cola universal. Qualquer uma dessas que você for usar vai dar super certo. Então, primeiramente, ó, nós vamos vir aqui e medir mais ou menos aonde nós vamos começar a fazer a costura ou a colagem. E aí, se atentar bem aqui no início, o mesmo tanto de ponto que você for deixar desse lado, entre, por exemplo, a sobrancelha, vamos usar ela como base. Vamos supor que você vai deixar 3 pontinhos desse lado. Aí, você prende ali com um alfinete e faz a mesma coisa desse outro, ó. 1, 2, 3 pontos. Então, aqui vai um alfinete, certo? Aqui na frente, nós não vamos prender muito. Nós vamos prender mais ou menos até aqui na direção de onde inicia o nariz. A parte de trás, a gente vai vir até mais ou menos aqui assim, ó. Prendendo. Certo? Mas isso a gente vê mais pra frente. O interessante agora é intercalar de modo que vai ficar bem bonita, ó. Então, você vai colocar a parte da frente da última carreirinha. E depois você vem, pega lá a penúltima e põe aqui e vai prendendo. E você vai fazer isso por toda a cabeça antes de colar e antes de costurar. Viu que ficou legal, que ficou harmonioso? Aí, você começa a colagem ou a costura. E assim você vai intercalando, ó. Vou pegar uma de baixo da última carreirinha. Vou prender aqui com o meu alfinete. Vou prender essa outra aqui. Ó, essa daqui foi a última que eu prendi e foi a última carreirinha de cabelo. Então, eu vou lá na penúltima e coloco. Aqui eu venho na última e vou prendendo. Esse daqui lá na penúltima, prende também. Esse vai ser a última, inclusive essa foi a última mechinha de cabelo que eu fiz. Vou lá na penúltima. E assim, a gente vai fazendo, intercalando por toda a nossa cabecinha. E olha como que fica essa parte, ó. Aqui é a penúltima carreira, a de baixo é a última. E assim vai intercalando. Então, eu comecei por aqui, eu deixei 2 pontos e fui colando. Cola e coloca o seu alfinete para que ele não solte. Só tira o alfinete depois que você vê que colou, que já tá bem certinho. Esse primeiro aqui, esse primeiro cabelinho, eu coloco ele mais ou menos 1, 2, 3, 4 carreirinhas pra cima. E o restante eu vim colando 4 carreirinhas pra baixo, até desse outro lado. Então, você faz de um lado, dá a volta colando todinho ou costurando. Quando chegar nesse lado aqui, que faltar umas 4 ou 5 mechas pra você poder colar ou costurar, você para e vem aqui pra primeira de novo, ó.
para que essa parte fique bem certinho, o mesmo tanto de pontinho que você deixou aqui, você deixa do outro lado. E se você for costurar, ao finalizar a sua última mechinha, você dá a finalização normal do ponto, põe na agulha e passa lá pro primeiro, certo? E já sai lá no topo, bem certinho aonde você marcou. E aí, se você for costurar, né? Se você não for, você já pode dar um nozinho ali mesmo. Aí, aqui, ó, você vai sair num ponto, vai entrar no próximo da mechinha e vai lá pra cabeça, ó, bem certinho. Sai de novo. Deixa eu virar assim. Vem aqui novamente no cabelo. Vai sair no pontinho de baixo do cabelo. Olha, não vai dar pra perceber, tá? Fica bem discreto, fica bem legal. E depois vai lá na cabeça, volta no cabelo, até onde você já deixou marcado com o alfinete. Agora, se você for colar, também é super fácil, eu já vou mostrar. Então, eu sei que aqui, ó, nessa carreirinha que eu tenho que colar, do início até aqui. Então, eu tiro o alfinete e já seguro ali com o dedo, ó. Venho com a minha cola, lá do início pra baixo, ó. E vai passando. E aí, vem, coloca bem certinho. Sempre certificando que o espaçamento aqui tá a mesma coisa lá. E aí, prende com o alfinete até ela estiver bem coladinha, tá? Sempre certificando que tá na mesma risquinha da carreira que você finalizou lá do outro lado. E aí, vem fazendo a mesma coisa desse outro lado, ó. Não precisa puxar o cabelo assim, tá? Desce só segurando, pra ele não ficar esticado e não correr o risco de depois voltar, quando ele secar. Então, eu sei que até aqui, ó, vou vir com a minha cola e passar até ali. Depois, é só deitar o cabelo, ó. Dá uma batida assim, vem com o alfinete e prende, certo? Então, assim, nós vamos fazendo até eu terminar aqui esses outros fiozinhos que ainda não estão colados, tá? Finalizada a colagem, olha aqui o resultado. Olha como que fica aqui essa parte, ó, bem coladinho aqui. E a parte de baixo, ela vai ficar solta. Bem legal aqui a parte de baixo. Mostrar aqui a parte de trás, como que fica. Bem legal, né? Aqui eu ainda não tirei porque não tá totalmente colado, eu gosto de deixar mais tempo. E se aqui você quiser fazer algum penteado, deixar assim a franjinha de lado, vir com um fiozinho e dar um pontinho aqui, outro ali do outro lado, e já deixar um penteado pronto, aqui você também pode fazer assim. Aqui você vai usar e abusar da criatividade. Eu prefiro deixar solto, porque na hora de brincar, a criança vai poder deixar de lado, vai poder colocar o cabelinho todo pra trás. Então, está finalizada a cabeça da nossa boneca. Esse foi o resultado. Então, agora nós vamos pegar o corpinho que nós tínhamos reservado e já vamos fazer a união da cabeça e do corpinho. Bora lá! Nós vamos vir encostar mais ou menos assim, aonde a gente acha que vai ficar encaixada a cabeça. E aí, já temos uma base, ó, já podemos cortar mais ou menos aqui, ó. Se for preciso, depois você corte mais, tá? Então, você pode usar uma faca, como eu tô fazendo, um estilete. E aí, vem com calma e vai encaixando bem certinho. Ao encaixar bem certinho a cabeça da boneca, esse fio estava lá atrás no pescocinho. Então, você vem e passa aqui no primeiro ponto da cabeça da boneca para ele vir pra frente. E aí, você encaixa de modo que vai ficar a primeira e a segunda carreirinha do pescocinho lá pra dentro. Vai ficar assim. Aqui nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Lembra que nós fizemos 5?
Então, a quarta e a quinta vai ficar pra dentro da cabeça. E bem aqui, ó, entre a carreira 3 e 4 é onde nós vamos pegar a costura. Eu sei que ele saiu ali, então vou vir aqui no próximo. Vou fazer assim, ó, de lado lá na cabeça. Vou vir aqui no pescocinho, na mesma direção. E pegar de lado entre a carreirinha 3 e 4. E puxa assim certinho. Subo lá pra cima. A mesma direção na cabeça. E depois desço pro pescoço. E assim, eu vou fazendo aqui por toda a minha peça. Finalizada a costura do pescoço da bonequinha, esse é o resultado final. E ao finalizar, na hora que encontrar aqui, você pega a agulha, o fio passa lá pra trás, ó, vem bem aqui, ó, rente ao cabelo, dá um nozinho e passa mais algumas vezes e pode cortar o fio. E aí, vai estar finalizado essa parte, ó, cabeça e corpo da nossa boneca. Então, agora nós vamos reservar a nossa bonequinha para dar início à confecção do vestimento dela, dos sapatinhos. Depois, nós vamos fazer o arquinho, como se fosse uma tiara, e depois o vestidinho. Vamos iniciar fazendo o sapato, lembrando de fazer 2 unidades, certo? Eu vou deixar aqui em cima o nome e o código dessa cor. Então, para iniciar, nós vamos fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A segunda carreira, vamos voltar na penúltima correntinha e vamos fazer 7 pontos baixos, um ponto para cada corrente. Então, eu vou voltar aqui, vou introduzir a minha agulha aqui no meio. Aí, vai ficar a primeira laçada e a do meio ali, é onde nós vamos trabalhar. E essa terceira da correntinha, nós vamos trabalhar depois, porque nós vamos contornar a correntinha, tá? Pra quem ainda não sabe que é iniciante, certo? Então, já fizemos um ponto. 2. 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui na 8ª correntinha, nós vamos fazer 2 pontos, como se fosse um aumento. 1, 2, para ela poder virar. Agora, vamos segurar esse fiozinho e vamos trabalhar, ó, naquela laçadinha que eu mostrei para vocês, ó, certo? Vamos fazer também 7 pontos e já ir arrematando esse fiozinho. 2, 3, 4, 5, 6, sempre dá uma puxadinha aqui nesse fiozinho, e aqui vamos fazer, ó, o último ponto, 7. E aí, vamos finalizar essa segunda carreira com 16 pontos. A terceira carreira, faremos um aumento, 6 pontos baixos, 3 aumentos, 4 pontos baixos e 2 aumentos, e vamos finalizar com 22 pontos. Esse fiozinho você já pode cortar, ou você pode colocar ele aqui pra frente, para você poder saber aonde você vai iniciar a carreira e onde vai finalizar. Eu vou deixar ele aqui pra frente, para vocês verem, tá? Então, nós vamos iniciar aqui com um aumento. Primeiro aumento, e agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Para poder fazer essa curvinha, nós vamos fazer 3 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro e último aumento. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, para finalizar 2 aumentos. Primeiro aumento, segundo e último aumento. Temos no total de 22 pontos baixos. Então, aqui eu vou cortar. E vamos dar início à nossa carreira de número 4, fazendo 2 aumentos, 6 pontos baixos, 5 aumentos, 7 pontos baixos, para finalizar 2 aumentos, e vamos terminar essa carreira com 31 pontos. Então, para iniciar, primeiro aumento, segundo aumento e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto e último aumento, e aqui 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro aumento, segundo e último aumento. Temos no total de 31 pontos baixos. Agora, a carreira de número 5, faremos 2 aumentos e depois 29 pontos baixos e vamos finalizar com 33 pontos. Primeiro aumento, segundo aumento. E aí, eu vou vir percorrendo, fazendo 29 pontos baixos, certo? Então, eu vou fazer meus pontinhos e já volto. Finalizada a carreira de número 5, temos um total de 33 pontos baixos. Então, agora a carreira de número 6, faremos um ponto em cima de cada ponto. Vou fazer o último pontinho e não vou finalizar, porque nós vamos trocar a cor, tá? Então, aqui, já pode vir e cortar. E vem com uma nova cor. Essa nova cor eu também vou deixar o código e a numeração dela aqui em cima, tá? Passando aí pra vocês. Pesca o seu fio e passa aqui por dentro. E aqui é coordenação motora, ó. Segura esses 2 pontinhos e vamos fazer, lembra que nós temos 33? Nós vamos continuar fazendo 33 pontos nessa carreirinha de número 7. Porém, nós vamos fazer somente aqui, ó, na laçadinha de dentro. Quando a gente trabalha o nosso ponto, nós pegamos aqui, ó, as 2 laçadinhas, certo? Nesse caso, nós vamos trabalhar em ponto blue, que é pegando somente na laçadinha de trás, ó, certo? E já aproveita e faz uns 5 pontos, mais ou menos, arrematando esses fiozinhos e já pode cortar. Então, nós vamos fazer 33 pontos desta forma. A carreira de número 7, e esse é o resultado. Fica esse detalhe muito bonito aqui em volta de todo o sapatinho, e esse detalhe é onde vai delimitar
o final da nossa solinha. Então, a nossa sola, ela vem até aqui esse detalhe, daqui pra cima é o restante do sapatinho, certo? Ainda temos 33 pontos baixos, então agora da carreira de número 8 à carreira de número 9, faremos um ponto em cima de cada ponto, e vamos percorrer assim por 2 carreiras, só que dessa vez é com pontos baixos normais, tá? Nós vamos pegar as 2 laçadinhas, ó. Certo? Finalizadas minhas 2 carreirinhas, e esse é o resultado. Agora, daremos início à carreira de número 10, da seguinte forma: 11 pontos baixos, depois daremos início às diminuições, um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, mais 11 pontos baixos e, por último, uma diminuição, e vamos finalizar essa carreira de número 10 com 29 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E agora daremos início ao motivo das diminuições. Um ponto baixo, primeira diminuição. Um ponto baixo, segunda diminuição. Ponto baixo, terceira e última diminuição. E mais 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Para finalizar a carreirinha, uma diminuição. Carreira número 11, nós vamos fazer a seguinte forma: você vai fazer assim, ó, apertar o seu trabalho, deixar ele bem certinho no meio. Se por acaso você terminou o seu trabalho um pouquinho antes, ou se ele avançou um pouquinho para cá, volte e deixe ele bem centralizado. E aí, nós vamos fazer 7 pontos baixos para cá e depois 14 pontos baixos para lá. Nós não vamos mais trabalhar em forma de círculo, nós vamos trabalhar agora carreiras de ida e volta, certo? Então, faz isso, centraliza bem certinho e aí vem percorrendo, fazendo 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui você vira o seu trabalho e aí vamos percorrer fazendo 14 pontos até aqui desse outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ao finalizar, vê se tá bem certinho, ó, essa parte é a parte de cima que vai ficar presinha no calcanhar da nossa boneca. Então, certifique para ver se tá bem certinho, se tá legal. Viu que tá legal, que tá bonitinho? Então, vamos dar início à próxima carreira, que é a carreira de número 12. Temos um total de 14 pontos, certo? Então, aqui você vai virar o seu trabalho e a carreira de número 12 nós vamos fazer 14 pontos baixos. Carreira de número 13, faremos 6 pontos baixos, uma diminuição e mais 6 pontos baixos e vamos finalizar com 13 pontos. Vira o trabalho e já inicia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6
e aqui a primeira diminuição. Aqui tem que ser aquela diminuição tradicional, ó. Vou começar a fazer porque tem muita gente que não sabe. Introduz a agulha, pesca o fio, vai ficar as duas laçadinhas. Introduz a agulha no próximo ponto, pesca o fio novamente, vai ficar 3 laçadinhas. Pesca o fio e arremata todas de uma vez. Essa é a diminuição tradicional. Geralmente, a gente faz a diminuição invisível, né? Mas quando se trabalha aí de volta, o ideal é fazer esse tipo de diminuição, certo? Então, faremos aqui para finalizar mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizada a carreira de número 13, temos um total de 13 pontos baixos. A carreira de número 14, faremos um ponto em cima de cada ponto. Então, a partir de agora, é o que vai diferenciar o sapatinho direito do esquerdo. Se for fazer o sapato esquerdo, você vai cortar o seu fio, arrematar ele aqui, aí deixa o fiozinho pra cá, pra na hora que vir tá trabalhando aqui em cima, já está prendendo, arrematando ele, certo? Corta o fio desse lado, e aí nós vamos trabalhar, prender na agulha e trabalhar desse outro lado, certo? Então, a partir de agora, a única coisa que vai mudar é isso. Eu não vou cortar, vou fazer o direito aqui seguindo, mas se você fosse fazer o esquerdo, você prendia o ponto aqui, nós vamos fazer as correntinhas para fazer como se fosse uma tira, para depois estar prendendo aqui, envolvendo a perninha da boneca e prendendo aqui. Vocês já vão entender, tá? Então, é só isso que vai diferenciar, de resto é exatamente igual. Nós vamos fazer 13 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, aqui, nós vamos vir na penúltima correntinha e vamos vir fazendo um ponto baixo para cada correntinha até aqui, ó. A correntinha, ela é feita por 3 fiozinhos, ó. Nós temos esse do meio e esse outro aqui, certo? Então, quando a gente vira o nosso trabalho, assim, esse daqui que fica levantadinho é o fiozinho do meio. Então, nós vamos trabalhar nele. Você vai virar a sua correntinha aqui do lado direito, você vai virar pro lado avesso, vai introduzir a sua agulha ali, naquela laçadinha, e vai fazer o seu ponto baixo. E aqui também. E assim, nós vamos fazendo 12 pontos até chegar ali, ó, na última correntinha. Já percorri toda a correntinha, esse é o resultado, certo? E agora eu vou fazer 13 pontos baixos aqui, nesses pontinhos do sapatinho. E ao finalizar, nós teremos 25 pontos baixos, contando com esse do sapato e mais aqui das correntinhas que nós acabamos de fazer. Finalizada a carreira de número 15, temos um total de 25 pontos baixos. A carreira de número 16, nós vamos virar o trabalho e vamos percorrer aqui, ó, 22 pontos baixos. Eu vou fazer meus 22 pontos e já volto para mostrar para vocês como que nós vamos finalizar essa carreira. Finalizados meus 22 pontinhos, olha como que ficou. E ao finalizar, faremos 2 correntinhas, 1, 2, e aí vamos pular esses 2 pontinhos, o pontinho 23 e o 24, e vamos prender lá no 25, com ponto baixo também. Essa aberturinha aqui vai servir para prender o botãozinho. E aqui já pode cortar esse fio, que nós já vamos fazer aqui o acabamento. Finalizada essa parte do sapatinho, e esse é o resultado. E recapitulando a informação, o sapatinho direito não precisa cortar o fio quando chegar aqui,
e vem fazendo exatamente como nós fizemos até agora. Para o pezinho esquerdo, você corta o fio desse lado, coloca ele aqui, ó, na agulha de crochê, faz aquela laçadinha inicial, e aí é só você vir prender aqui desse outro lado e começar a fazer esse mesmo motivo que nós fizemos aqui, certo? Agora, nós vamos começar a contornar para poder fazer o acabamento. Eu já troquei o meu fio, tô usando a mesma cor que eu utilizei para tá fazendo aqui a sola, vou deixar também aí em cima para vocês o código e o nome da cor, tá? Então, aqui você vem bem atrás, escolhe aqui um pontinho qualquer, ó, da parte de trás, e nós vamos vir percorrendo, fazendo pontos baixos. Sem segredo, a única coisa que vai mudar é aqui nas extremidades, que toda vez que chegar eu venho mostrar para vocês, e aqui nas curvas, tanto dessa quanto dessa outra e as outras que tem também, tá? Então, aqui já aproveita para ir arrematando esse fiozinho. Uns 4, 5 pontinhos já é o suficiente. Estiver chegando aqui na ponta, já aproveita, ó, coloca esse fiozinho pra cá e também já vem arrematando ele. Depois, por último, é só ir cortando as sobras. Ao chegar naquele espaço que nós deixamos para passar o botão, faremos aqui dentro 2 pontos baixos. 1, 2... E naquele último pontinho, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos dentro dele. Porque aqui vai ficar bem redondinho e o acabamento vai ficar bem mais bonito. Entre esse ponto de cima e o ponto de baixo, faremos um. E lembra que nós pegamos na laçadinha do meio, nas correntinhas? É justamente para dar esse detalhezinho aqui embaixo, porque senão ia ficar somente uma laçadinha, né? Da correntinha. Pegando no meio, como nós fizemos, aqui fica como se fosse pontos baixos, olha, olhando assim de cima, né? Então, aqui nós vamos introduzir a agulha lá no primeiro e vamos também fazer o aumento, 2 pontos baixos. E dessa forma, vai ficar bem redondinho aqui essas extremidades. Então, eu vou vir percorrendo e quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Olha como que ficou essa parte da fivela do nosso sapatinho, bem delicadinho, né? Então, aqui, eu vim percorrendo até faltar um pontinho para finalizar a fivela. Então, aqui nós vamos fazer como se fosse uma diminuição. Nós vamos pescar o fio 4 vezes, ó. Vai introduzir, pescar o fio. Tenho 2, né, laçadinhas. Venho aqui bem na curvinha, pesco o fio e vai ficar as 3 laçadinhas. Vou ali no pontinho de baixo, ó, pesco o fio e vai ficar 4 laçadinhas. Pesco o fio novamente e arremato todas. E assim vai ficar um detalhe mais bonito aqui nessa parte da curva, em todas as partes. Aqui nós vamos ter que fazer de novo, ó. Vem percorrendo com pontos baixos, tá vendo que falta um pontinho só? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou vir, vou pescar o meu fio, vou ficar com 2 laçadinhas na agulha, pesco o fio novamente, 3, pesco o fio novamente no próximo pontinho, vou ficar com 4, arremato todas de uma vez. E venho percorrendo com pontos baixos até lá do outro lado e nós vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó, quando chegar aqui. E aqui em cima, para ficar bem arredondadinho, bonitinho, nós vamos fazer um aumento.
último pontinho ali, vem ali no primeiro e fecha com ponto baixíssimo. E pode finalizar, pode cortar, porque depois nós vamos colocar esse fio na agulha de tapeceiro para poder estar fazendo a finalização. Coloque o fio na agulha de tapeceiro e passe aqui por dentro, escondendo o fio por alguns pontos, e aí já pode cortar. Finalizada essa parte do sapatinho, e esse é o resultado. Depois que colocar no pezinho da boneca, ele toma forma e aí ele fica bem bonitinho, que ele fica bem certinho, tá? Então, agora nós vamos costurar o botão. E como eu já mencionei pra vocês, pode ser meia pérola, pode ser uma pérola, enfim, o que vocês quiserem, usa e abusa da criatividade, certo? Então, eu tenho aqui também a minha agulha de costura e linha no tomzinho de rosa bem clarinho. Então, aqui é super fácil, é só costurar, passar o fio algumas vezes. Ele já tá ali com um nozinho na ponta. Finalizados os sapatinhos, e esse é o resultado. Então, agora nós vamos colocar no pezinho da bonequinha para ele já ir tomando formatinho. E aí, vamos reservar para dar início à confecção da tiara, do arquinho da nossa boneca.